pessoa perguntar qual é a sua profissão, e eu disser pastor evangélico, ele vai dizer, nem que o senhor tivesse 3 fiadores eu alugava para o senhor, porque essa é a fama que tem hoje, e que é causada por alguns que infelizmente se passam por homens de Deus e na verdade não são, e sobre os quais a Bíblia nos adverte. Aqui, ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Não é totalmente errada a crítica que tem sido feita à igreja como instituição. O problema é quando a igreja considera o templo, a instituição, a organização como sendo a essência dela e gasta os recursos e o tempo para preservar e manter isso aí. Aí de fato está errado. Mas o problema não é a instituição, o problema é a institucionalização disso aí. É que isso acaba virando um ídolo ou a razão errada pela qual a igreja existe. É impossível você ter um ajuntamento de pessoas. Eu acho interessante isso aí, porque esse pessoal que faz essa crítica, eles dizem assim, não, eles têm uma visão muito romântica, do tipo assim, não, nós temos que nos reunir nas casas, junto com os irmãos, não tem esse negócio de pastor, não tem esse negócio de dízimo, não tem esse negócio, nada, vamos nos reunir assim para estudar a Bíblia, orar e tudo mais, tudo bem. Tudo vai muito bem, até que de repente, lá no meio deles, aparece alguém que discorda e diz assim, não, eu não acho que a gente tem que batizar por imersão, não. A gente tem que batizar botando água na cabeça, não é mergulhando a pessoa. E aí começa a briga. Resposta, quem é que vai decidir? Alguém vai ter que dizer o que é certo ou errado. Então, em seguida, o próximo passo dessa organização informal é que eles vão escrever uma declaração de fé. Nosso grupo acredita nisso aqui. Então, para ser membro do grupo, você tem que acreditar nessas coisas aqui. Porque vai ter uma hora em que as pessoas vão começar a pensar diferente e elas vão precisar de alguém que faça mediação e diga, não, é isso aqui que nós acreditamos. Então não vai demorar muito e já vai aparecer uma confissão de fé. Vai ter uma declaração. Não vai demorar muito, vai crescer e de repente vai ver que a casa dos irmãos não cabe mais. Nós vamos ter que alugar algum barracão, algum espaço, alguma coisa para poder reunir os irmãos, porque o número já cresceu muito. Mas para alugar vai ter que ser no nome de alguém, não vai? E não vai ter que ter aluguel? Vai passar a sacolinha. Vai passar a sacolinha. Irmãos, vamos contribuir para poder alugar e tal, e tal, e tal. E vai crescer e vai chegar os meninos, a criançada, correndo de um lado para o outro, gritando, fazendo barulho. E agora? Não, nós temos que ter alguém para cuidar das crianças. Mas quem? Então vamos fazer uma escala aqui. Aí vão ver que a escala de voluntário não funciona. Não funciona, você faz uma escala de... Muitos membros têm boa vontade, querem ajudar e tudo mais, você faz uma escalinha com eles e a escala sai furando, sai furando, sai furando. Então você vê que você precisa ter alguém dedicado para isso, mas uma pessoa dedicada para isso, ela precisa ser contratada. Ela precisa receber para isso. Então já vai receber alguém. Mas ela vai ser contratada em nome de quem? Quem vai assinar a carteira dela? Tem que ter um CNPJ. Aí já vamos registrar no cartório. Entende? Então, cedo ou tarde, eles vão acabar fazendo a mesma coisa que as igrejas históricas já descobriram que tem que fazer. Tem que ter CNPJ, tem que ter arrecadação de dízimos e ofertas, tem que ter prestação de conta, tem que ter gente que recebe para fazer certas coisas na igreja. É uma visão romântica e impraticável, aquela que acha que a igreja não precisa do mínimo que uma instituição tem para poder funcionar. Então, o problema não é a instituição, é quando a instituição vira um fim em si mesmo. Aí está errado. Mas a instituição existe para dar suporte ao alvo principal da igreja, que é a edificação dos membros, evangelização, trabalho missionário e assim por diante. Eu fico imaginando, por exemplo, nós ouvimos aqui o pastor Erickson falando do trabalho missionário que vai ser feito. Se não tiver uma instituição, apoio por detrás desse tipo de trabalho, como é que ele vai ser feito? Como é que ele vai ser feito se não tiver esse apoio? Então nós precisamos de um mínimo de instituição. Segunda coisa, o fato de que tem igrejas que deturparam a mensagem do Evangelho e colocaram um falso Evangelho que é voltado para explorar a fé do povo e arrecadar, não quer dizer que todas as igrejas são assim.
Não quer dizer que todas as igrejas são assim. Então, é um erro muito grande você tirar o todo pela parte, porque algumas igrejas fazem isso, não quer dizer que todas as igrejas fazem isso. Porque tem pastor desonesto, não quer dizer que todo pastor é desonesto. Eu já contei para vocês, quando eu comecei o meu ministério, que eu fui com a Minca em Recife, nós íamos alugar uma casa que ia funcionar como casa-igreja. Foi um trabalho de plantação de igreja. A gente ia alugar uma casa e na sala da nossa casa a gente ia começar um trabalho. E depois expandir, comprar um terreno, enfim, seguir todos os trâmites normais para fazer uma igreja crescer. Aí, procurando a casa para alugar, indo nas corretoras e tudo mais, e aí eu descobri que eu não tinha fiador para alugar, não é, a casa. E aí o corretor geralmente perguntava: qual é a sua profissão? Eu disse: eu sou pastor. Ah, não precisa fiador não, está tranquilo. O senhor é pastor? É pastor presbiteriano. Não precisa fiador não, pode ir, nós sustentamos aqui. Tenho certeza que hoje, se eu for alugar um apartamento, né, e a pessoa perguntar, e eu disser: eu não tenho fiador, né, e a pessoa perguntar: qual é a sua profissão? E eu disser: pastor evangélico, ele vai dizer: nem que se eu tivesse 3 fiadores eu alugava para o senhor. Porque essa é a fama. Essa é a fama que tem hoje, e que é causada por alguns que infelizmente se passam por homens de Deus e na verdade não são, e sobre os quais a Bíblia nos adverte. Então, por conta de todas estas coisas, tem pessoas que optam por não se tornar membro de uma igreja. Eles acham que eles podem ser cristãos em casa. Eles podem ser cristãos discutindo teologia lá no Starbucks, tomando um cafezinho e conversando e tal, e isso aí é suficiente para manter a vida cristã deles. Mas será que é assim? O que eu queria com vocês nessa noite, o que eu queria mostrar para vocês hoje à noite, é que a igreja, ela foi instituída por Deus, para ser a maneira pela qual Ele age no mundo, reunindo o seu povo que é salvo pela graça, povo com quem Ele vai habitar para todo sempre no novo céu e na nova terra. Vamos começar então perguntando: o que é uma igreja local? E eu creio que a melhor resposta está aqui no texto que nós lemos. O que aconteceu depois que Pedro pregou aquele sermão, que nós lemos aí no capítulo 2, começando no verso 14, e que termina no verso 36, Pedro pregou a respeito de Cristo, como ele era o Messias, de acordo com a Escritura, e quando ele terminou de pregar, nós lemos do verso 37 a 41, que a multidão se tocou com a palavra de Pedro e perguntou: o que é que nós vamos fazer? E agora? Nós acreditamos em você, Pedro, estamos arrependidos. Aí a resposta de Pedro foi: vocês têm que se arrepender, vocês têm que ser batizados, e vocês vão receber o perdão de pecados, e vocês vão receber o Espírito Santo, e essa promessa não é somente para vocês, é para os filhos de vocês, e para outros que Deus vai chamar ainda mais, e vocês têm que se salvar dessa geração perversa, porque Deus vai trazer juízo sobre ela, pois ela rejeitou o Messias. Então vocês têm que viver de maneira diferente. Então, naquele mesmo dia, diz aí o verso 41, 3.000 homens foram batizados, aqui não estão contando as mulheres, e muito menos os filhos deles que estavam incluídos aqui, segundo a promessa, é para vocês e para os filhos de vocês. Então a gente imagina aqui uma multidão em torno de 6 a 7 mil pessoas, que escutou a palavra de Pedro, e então foi batizada. O que aconteceu? Terminado isso, cada um foi embora. Oh, graças, criei no Messias, encontrei Jesus Cristo, fui batizado, agora eu vou para casa cuidar da minha vida. Foi isso que eles fizeram? Não. Qual foi a resposta? O que é que eles fizeram em seguida? Eles se organizaram como comunidade. Olha o que é que diz o texto, verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, prodígios e sinais feitos pelos apóstolos. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam propriedades, distribuíam entre os necessitados. Verso 46, todo dia perseveravam no templo, que é onde as reuniões aconteciam, partiam pão de casa em casa, tomavam as refeições juntas. Entende? Qual foi a reação da multidão
quando eles creram em Jesus Cristo, foi formar uma igreja, juntar-se numa igreja, numa comunidade de fé. Por isso, eu diria então, aqui, que a igreja é esse ajuntamento das pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, eles e seus filhos, e que se reúnem para edificação mútua, serem instruídos na palavra de Deus, se apoiarem mutuamente, serem corrigidos e fazer tudo aquilo que Jesus Cristo mandou. Isso aqui que eles estão fazendo não é uma ideia que eles tiveram assim, não é? Nós cremos, e agora? O que é que nós vamos fazer? Ué, gente, vamos juntar aqui, vamos fazer um grupo aqui e vamos ficar junto, não é? Essa coisa não veio assim do nada. O que eles fizeram, sob a orientação dos apóstolos, é aquilo que Jesus Cristo havia dito. Lá em Mateus 16, Pedro se aproxima de Jesus. Aliás, Jesus se aproxima de Pedro e diz assim: o que é que vocês acham que eu sou? Aí Pedro dá uma opinião, dá outra, que o povo pensa. Aí Jesus perguntou: o que é que vocês acham que eu sou? Quem eu sou? A resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a reação de Jesus? Pedro, quem te revelou isso não foi o homem, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre essa declaração tua, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja em cima dessa declaração. Lá em Mateus 18, Pedro novamente levanta uma questão sobre o que fazer se o irmão pecar. Resposta de Jesus: você primeiro fala com ele, se ele não te escutar, você leva mais 2 ou 3. Se ele não escutar os 2 ou 3, você diz à igreja. E se ele não ouvir a igreja, você trata ele como se ele fosse um descrente. E no fim da sua vida aqui nesse mundo, Jesus reuniu os discípulos e disse: vão pelo mundo todo e façam discípulos. Como? Batizando essas pessoas e ensinando essas pessoas a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Em outras palavras, Jesus ensinou os seus discípulos que aqueles que crescem nele, eles tinham que estar juntos, eles tinham que ser batizados, eles tinham que ser instruídos, eles tinham que evangelizar, eles teriam que ser disciplinados se eles falhassem e não quisessem ouvir. E como é que se faz isso? A resposta é igreja. Não tem outra forma de expressar o cristianismo a não ser através da igreja. Ela foi instituída por Jesus Cristo. Então é óbvio, uma vez que a multidão, voltando agora para Atos capítulo 2, Pedro pregou o sermão, a multidão, muita gente estava lá, a cidade estava lotada de peregrinos, a multidão acreditou na palavra de Pedro, que Jesus era o Messias, e agora, eu creio, e agora? Formou a igreja, se juntaram para fazer aquilo que Jesus mandou, para aprender sobre o Messias, ser edificado, ser instruído, se ajudar mutuamente e evangelizar o mundo, como Jesus havia mandado. E cuidar dos filhos, como está incluído aqui na palavra de Pedro, a promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Então, queridos, é isso que é a igreja, é um mandato divino, ela não é uma instituição humana, não tem a origem em Constantino, ela tem a origem em Jesus Cristo, ela não é invenção de algum doido que queria ganhar dinheiro, embora tenha doido que quer ganhar dinheiro com isso, mas ela tem origem nos ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.